Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amigos que nos têm acompanhado nas plataformas digitais da Igreja Batista de Metese, assim como toda a família de Deus congregada ali na nossa igreja. Amados irmãos, nós, nesse momento em que estamos encerrando a campanha de missões mundiais na nossa igreja, e que em seguida daremos início à campanha de missões estaduais, que se encerrará no mês de agosto, nossa reflexão desta noite tem tudo a ver com esse tema, que trata do Ide de Jesus na pregação do Evangelho da Salvação. E nós vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E ele retratava as profecias messiânicas com o anúncio da vinda do Messias e também de exortações ao povo judeu que vivia um momento de degradação moral e espiritual. O nosso texto trata do momento em que Isaías foi chamado a cumprir um propósito de Deus a fim de alertar o povo sobre o seu pecado. Isaías era um homem influente, possivelmente membro de uma classe aristocrática de Jerusalém no século 8 a.C. A sua alta posição social se revela através da liberdade com que ele transitava na corte real. Nós vemos isso no capítulo 7. E intervinha em assuntos do Estado. Nós vemos isso no capítulo 37. Ou como se relacionava com sacerdotes e com portadores de altos cargos na capital do reino. Isaías era um homem dotado de autoridade. E a nossa meditação tem tudo a ver com esses conflitos de Isaías, que podem também ser os nossos hoje, e que nos remeterão a refletir sobre quem somos ou quem pensamos ser, sobre o momento histórico atual do povo de Deus como igreja, sobre como devemos proceder e agir, sobre como cumprir o nosso papel enquanto discípulos de Jesus na obra missionária e sobre a visão e a ação de Deus em nossos dias. Comparando com nossos dias, encontraremos muitas semelhanças no que diz respeito à realidade espiritual do povo de Deus hoje, a quem somos dentro desse contexto e a nossa disposição em obedecer a Deus. A escolha desse texto como o mais indicado e propício a desenvolver essa meditação de hoje justifica-se por 3 aspectos sobre os quais
o Senhor falará mais enfaticamente aos nossos corações. Quais foram esses aspectos, ou quais são esses aspectos que me fizeram escolher esse texto como texto áureo sobre esse tema? O primeiro aspecto é que Isaías viveu numa época em que a frieza espiritual predominava na vida da maioria das pessoas. Quando lemos o primeiro versículo do livro, Isaías fala da visão que teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos trazendo, no capítulo 1, uma visão geral da condição espiritual do povo de Deus. Muitos viviam em pecado, outros rejeitavam uma vida de comunhão e eram indiferentes a Deus e aos profetas. Será que podemos dizer que há alguma semelhança com os dias de hoje? Duas coisas motivaram o agir de Deus no sentido de acionar o profeta Isaías. A primeira coisa foi o caos moral. O povo de Deus andava aceitando coisas que Deus rejeita. Exemplo, nos dias de hoje, nós podemos citar a identidade de gênero, a corrupção, a incitação ao ódio, a violência, enfim, tantas coisas que nós temos visto nesses últimos tempos, nesses últimos anos, que verdadeiramente nos assustam e que certamente são coisas que Deus rejeita. A segunda coisa é a frieza espiritual que prevalecia, ao ponto de Deus rejeitar os cultos e sacrifícios que eram oferecidos no templo. Se nós trouxermos aos nossos dias de hoje, como exemplo, nós citaríamos as reuniões, que muitas vezes são mais sociais do que espirituais, a dispersão do culto e no culto, a relativização do pecado, o proceder diferente do crente quanto dentro e fora da igreja, a permissividade com movimentos misturados e muitas vezes minimizar as diferenças entre crentes e descrentes, entre luz e trevas. Como tenho dito repetidas vezes, a igreja tem cedido muito para o mundo. Ela tem se preocupado em não insultar o mundo. Mas o mundo não tem cedido 1 milímetro e não tem nenhum pudor ao insultar a igreja do Senhor Jesus e ao insultar o próprio Deus. O segundo aspecto para a escolha desse texto é que foi nesse cenário de vazio e corrupção espiritual que Deus despertou Isaías. Isaías foi um instrumento que Deus quis usar com o objetivo de confrontar a frieza espiritual do seu povo e anunciar a sua palavra. Lembre-se que Isaías também vivia naquele mesmo ambiente. O versículo 7 do nosso texto destaca algo interessante. Um serafim tocou Isaías com uma brasa. Onde o profeta foi tocado? Na boca. Deus estava já preparando Isaías a fim de anunciar a sua palavra. Um alerta sobre frieza espiritual e de necessidade de avivamento seria se algum de nós, como crentes, pensássemos que essa mensagem não é para nós. Ou porque achamos que não somos chamados, ou porque achamos que não precisamos ser purificados. Escute isso. Deus já tocou em você e em mim, que somos crentes, com o objetivo de nos preparar para anunciar a sua palavra sem precisar usar nenhuma experiência sobrenatural. Por isso, Deus registrou tudo nas Escrituras Sagradas, com o propósito de nos despertar e nos usar da mesma forma que usou o profeta Isaías e que usou tantas personagens bíblicas ao longo da história. No terceiro aspecto, que tornou esse texto mais propício a esta reflexão, nós veremos exatamente como Isaías foi despertado. Então, lembrando, o primeiro aspecto, o cenário de corrupção moral e frieza espiritual. O segundo aspecto, Isaías estava inserido no contexto, vivia dentro deste cenário. E o terceiro aspecto é que, diferente de Adão, que estava fisicamente nu,
diante de Deus, Isaías naquele momento também estava nu diante de Deus, porém não fisicamente, mas moralmente nu. Ali ele despertou, ele teve um despertamento para o seu pecado, e foi grande o seu temor diante de Deus, conforme nos diz o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse temor e tremor representava despertamento, arrependimento, respeito, responsabilidade e compromisso com o Senhor. Por essa razão, Deus o perdoou. Deus concedeu perdão a Isaías, tirou a sua iniquidade, expiou o seu pecado e purificou os seus lábios com uma brasa viva. Assim, Isaías não se negou, conforme lemos no versículo 8 do nosso texto. Então, o terceiro aspecto que torna esse texto bem propício à nossa reflexão de hoje foi o despertar, como nós diremos no popular, o cair a ficha. Caiu a ficha na cabeça de Isaías. E a experiência do despertamento espiritual de Isaías, ele passou por 3 estágios. O primeiro estágio do despertamento de Isaías foi uma contemplação. Isaías viu a Deus, conforme nós lemos nos versículos de 1 a 4, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. Isaías via as coisas ao seu redor, porém, olhava para o alto, para as coisas de Deus e não para as coisas terrenas. E nós devemos fazer o mesmo, conforme nos diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Então, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Para o jovem Isaías, as circunstâncias eram difíceis. O rei havia falecido, sua nação estava em perigo e havia uma grande degradação moral e espiritual no meio do povo. Mas ele preferiu olhar para o alto e viu Deus assentado em seu trono, reinando como soberano do universo. Do ponto de vista humano, a terra estava em caos e o trono do rei Uzias estava vazio. Mas do ponto de vista celestial, toda a terra e os homens estavam sob o governo de Deus, e o seu trono nunca, jamais fica vazio. A visão de Deus em seu trono renova as esperanças de Isaías e lhe revela que Deus está no controle da história do seu povo. Quando Isaías anunciava a palavra de Deus àquela geração e enfrentava as perseguições, certamente se lembrava que Deus estava no controle absoluto de todas as circunstâncias. E esta lembrança certamente lhe renovava o ânimo. Quem faz missões, quem evangeliza, quem anuncia a palavra de Deus, precisa confiar na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Deus tem o controle absoluto de tudo e nós só precisamos obedecer. O segundo estágio do despertamento de Isaías foi a introspecção. Isaías viu a si mesmo. Os versículos de 5 a 7 do nosso texto diz: Então disse eu,
Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. A visão de um Deus completamente santo, e que está assentado em seu trono, faz com que Isaías tenha consciência de quem ele é. Ele declara no verso 5, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, eu vi o Senhor Todo-Poderoso. Isaías é profundamente tocado pela visão de Deus e confessa que é um pecador. Ele reconhece suas fraquezas, seus limites e a sua dependência de Deus. Algo importante que nós aprendemos aqui é que antes de ministrarmos aos homens, é importante permitir que Deus ministre para nós. Antes de falarmos de salvação e arrependimento aos outros, é importante que nos arrependamos dos nossos pecados e já tenhamos sido salvos. Antes de falar de amor aos outros, é preciso que nós amemos ao próximo. Ao estar consciente de quem é, Isaías suplica a Deus que o purifique. Ele clama a Deus a fim de ser purificado. No íntimo de Isaías estava o mesmo anseio do salmista Davi, quando declara no Salmo 51, versículos de 10 a 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Deus atende ao pedido do profeta e envia um anjo que tem em suas mãos uma brasa. O anjo toca a boca do profeta com aquela brasa, que representa o fogo purificador do Espírito Santo, e purificando por meio dos lábios dele, e autorizando o profeta a realizar a sua obra, e com poder para falar a sua mensagem. Quando Moisés diz ao Senhor que era incapaz de falar, conforme nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que nos diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí Deus responde a Moisés nos versículos 11 e 12. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e em ti ensinarei o que hás de falar. Então, irmãos, Deus é quem nos capacita a realizar a sua obra. Por essa razão, nós não devemos temer, nós não devemos refutar, nós não devemos questionar, nós não devemos ficar amedrontados como se não tivéssemos a capacidade ou não tivéssemos o direito de fazer isso. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos elege, quando Deus nos move, quando Deus nos chama a realizar a sua obra, é porque Ele já nos purificou, Ele já nos justificou, Ele já nos capacitou a realizá-la da maneira que Ele quer que realizemos. Lembre-se ainda que se nós fôssemos capazes de realizar tudo, não precisaríamos de Deus. Mas Jesus nos diz em João capítulo 15, versículo 5,
sem mim nada podeis fazer. O terceiro estágio do despertamento de Isaías foi uma visão. O que ele viu? Isaías viu a necessidade. Isaías viu que havia ali a necessidade de uma ação, a necessidade de um mover, para que aquela circunstância fosse mudada. E o versículo 8 do nosso texto nos diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, após ter contemplado a Deus no seu trono, ter contemplado a si mesmo como pecador no meio daquele povo, Isaías foi purificado pelo Espírito Santo e compreendeu que a nação necessitava de Deus e que Deus queria um servo, a fim de ministrar ao povo, e que o escolhido era ele, Isaías. Deus está à procura de pessoas que sejam os canais da sua mensagem. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, Jesus nos faz a seguinte advertência: a seara é grande. O que é seara? Seara é uma terra cultivada, pronta ao plantio, está preparada ao plantio. Então a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. No reino de Deus, queridos, nunca há desemprego. Primeiro porque o Espírito Santo já preparou uma terra fértil para receber a semente do Evangelho. Já preparou a seara. Mas ficamos tristes ao saber que é também por conta de terem poucos trabalhadores, terem poucas pessoas, poucos crentes que se dispõem a realizar esse plantio. E por esse motivo, Paulo pergunta no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O ministério de evangelizar não é exercido dentro da igreja. Na igreja, o ministério é o de regar, é o de exortar, é o de admoestar, é o de consolar, é o de sustentar, é o de ensinar a sã doutrina, é o de nos edificarmos mutuamente com toda a paciência, como nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Então nós precisamos alcançar os que estão fora, os que estão sem convívio, os que estão perdidos, necessitando ouvir a palavra da salvação, como lemos há pouco em Romanos capítulo 10, versículo 14, que diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Antes da pandemia, eu diria agora: vamos sair de dentro das nossas casas e de dentro do templo e preguemos o Evangelho. Mas nós não estamos podendo sair de dentro de nossas casas nesse momento. Então o que fazer? Saiamos de dentro de nós mesmos. O que isso quer dizer? Façamos como Isaías, contemplemos a nós mesmos, olhemos para nós como que de fora para dentro, a fim de que possamos analisar o que nós temos posto para fora, em palavras, em ações, e modelar os nossos pensamentos, as nossas inclinações, as nossas atitudes. Não nos conformemos se o que estamos fazendo não reflete de fato a vontade de Deus para nós como filhos. Sejamos de fato transformados. Saiamos do nosso egocentrismo. Pensemos nas coisas que são de cima. Olhemos para o alto. E assim como o profeta Isaías, enxerguemos que Deus está, sempre esteve e sempre estará no seu trono.
Escute o que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando com todos que estão assistindo essa mensagem agora, pois todos estão inseridos dentro desse contexto, seja como povo, seja como profeta. Como povo, porque você é o alvo da mensagem, porque precisa reconhecer que é pecador, se converter dos seus maus caminhos e não apenas buscar, mas encontrar o Deus verdadeiro. Escute isso, querido amigo. Hoje você está escutando essa mensagem porque Deus te proporcionou essa oportunidade. Mas chegará um momento em que essa mensagem cessará. E esse momento pode ocorrer de duas formas. Uma, no dia da volta do Senhor Jesus. Ou, caso você morra antes disso. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, não tem reencarnação. Está ordenado morrer em uma só vez. Não tem purgatório. Vindo depois disso o juízo. E não há apelação. O juízo é definitivo. Então, meu querido, não fuja da verdade. Não fuja daquilo que Deus revela na sua palavra. É o próprio Deus falando, é o nosso Criador falando. É o único que tem poder para salvar falando para nós. Então, pare de brincar com Deus. Já está na hora de você amadurecer na fé. Então, cresça e deixe as criancices para as crianças. Deixe as tolices para os tolos. Deus nos orienta através do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 9 a 12, que nos diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Naquele momento em que nós nos encontraremos face a face com Deus, não vai valer dizer que não foi avisado. Não vai ter mais como você dizer: ah, me perdoa, eu não sabia. A oportunidade foi dada. Deus levantou um profeta. Deus deixou a sua mensagem escrita e foi rejeitado. Não vai haver mais apelação, entende isso? Somos participantes do nosso texto como povo, conforme acabamos de ver, ou como profeta. E o profeta está inserido por três razões. A primeira é porque também já foi alcançado por essa mensagem. A segunda é porque foi escolhido como mensageiro para levar essa mesma mensagem para o povo. E a terceira é porque, como salvo, ele foi automaticamente comissionado por Jesus, conforme nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isaías tinha consciência dos seus pecados, dos seus limites e fraquezas. Mas ele, além de ver a necessidade, ele sabia que foi comissionado por Deus e se dispôs. Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Escute isso, crente.
um serafim não descerá do céu com brasa para o purificar. Isso não vai acontecer. Mas por quê? É porque já estamos purificados. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um anjo não descerá do céu para lhes ordenar que vai evangelizar. Isso não vai acontecer. Mas por quê? É porque a ordem já foi dada. Jesus Cristo já ordenou. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Alguém disse que há crentes que na vida secular são leões que rugem, mas na obra de Deus são gatinhos cansados. Nós precisamos da coragem e da força dos leões, a fim de realizar a obra de Deus nestes dias. Certamente, Ele nos capacitará, mas é exigido que nós estejamos dispostos a ir. Isaías se dispôs. Se houver disposição, Deus nos usa a fim de realizar coisas grandiosas. A história missionária é a história de homens e mulheres que se colocaram à disposição a fim de levar o Evangelho aos mais remotos lugares do planeta. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, ide, ele não diz o nome do obreiro e muito menos o cargo que ele exerce na igreja. Quando ele diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que não há acepção de pessoas. E continua dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é só o evangelizar, mas também o discipular, mas também o acompanhar, mas também o edificar, mas também ter misericórdia, ter piedade, mas também amar. E quando ele diz, fechando o versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está dizendo, olha, você não irá sozinho, o Espírito Santo estará com você. Então olhemos para as coisas da terra ao nosso redor, a fim de nos motivarmos. E olhemos para as coisas do alto, a fim de nos movermos. E para termos atitudes efetivas, para cumprirmos a ordem de Deus. Vamos agir localmente, indo nós mesmos. E onde não podemos ir, onde não pudermos ir, vamos enviar outros que foram chamados para essa obra, contribuindo financeiramente, a fim de que esses homens e mulheres de Deus possam receber o sustento básico necessário para cumprirem o maior propósito do cristão na face da terra, que é levar a palavra de Deus em todo o mundo e para todos, conforme está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide. Ide por onde? Ide na igreja? Ide na sua casa? Não. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A quem? Aos irmãos na igreja? A minha mãe? A meu pai? Não. A toda criatura. Então, vamos por meio da internet, vamos em nossos bairros, vamos em nossa rua, na nossa família, nos locais do nosso convívio, na escola, na faculdade, no trabalho, enfim, vamos em todo o mundo. E nos lugares onde não podemos ir, façamos missões. O que é missão? Essa palavra ela tem origem no latim. Missio, que significa ato de enviar. Missões é a transmissão consciente e planejada
das boas novas do Evangelho de Cristo, além das fronteiras nacionais e das fronteiras culturais. Escute isso: quem não tem fervor por ganhar almas precisa fazer algo, pois tem um sério problema de identidade como crente. Existem no mundo 7,2 bilhões de pessoas. Segundo o levantamento, o número de evangélicos no mundo, divulgado no início deste ano por Sebastian Fath, um historiador e pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, existem 2,5 bilhões de cristãos no mundo, entre os protestantes, ortodoxos e católicos. Destes 2,5 bilhões de cristãos, apenas 26% são evangélicos. Então, sem querermos pensar aqui em separação entre joio e trigo, pois não cabe a nós, nós temos 650 milhões de crentes no mundo. Isso nos dá o estarrecedor número de 6 bilhões e 550 milhões de pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente. Estima-se que 4 pessoas morrem a cada segundo. Nem eu, nem você conseguiremos alcançar esses 6,5 bilhões de pessoas sozinho, mas podemos fazer a nossa parte dentro do que é possível. Hajamos localmente, onde podemos ir, e onde não podemos chegar, façamos missões. Amém? A campanha de missões mundiais ainda está valendo. Se você ainda não contribuiu, não perca essa oportunidade. Não importa o valor, por menor que seja. Lembra daquela viúva, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44? Ela deu apenas 2 moedas que valiam meio centavo. Mas Jesus disse que ela havia dado mais do que qualquer outro ali, pois aqueles deram do que lhes sobejava, mas ela deu tudo o que tinha. Então não importa o valor, o importante é que você colabore, é que você entregue aquilo que Deus colocar no seu coração. Nos meses de julho a agosto, nós teremos a campanha de missões estaduais. Contribua, a fim de que onde nós não iremos, outros Isaías possam chegar até lá. Então que Deus abençoe a todos, que nos dê o restante de noite na sua presença, que nos dê também uma noite de sono tranquilo, reparador, e que amanhã todos acordemos bem dispostos, com saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, não é? Com esse ânimo de fazermos missões, de evangelizarmos da maneira que for possível nesses tempos de isolamento social. Deus abençoe a todos, glória a Deus, aleluia e amém.